O membro do time se manifesta e diz, não, eu não vou usar porque eu acho que não faz sentido, é desnecessário. E aí o gestor, a gestora que não tem técnica de liderança, já explode ali mesmo e já... Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te auxiliar a obter engajamento e produtividade do seu time. Rômulo Frota aqui falando para quem ainda não me conhece e hoje nós vamos falar sobre o seguinte questionamento. Técnicas de produtividade são o suficiente para obter produtividade? O que é que vocês acham? Deixe-me ativar aqui os comentários, fiquem à vontade para participar. Boa noite, Luiz, boa noite. Eu tive um probleminha aqui com o áudio e ainda bem que consegui resolver a tempo. Seja bem-vindo, Luiz, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre essa dúvida que realmente é bastante comum, que alguns gestores acreditam que basta ter técnicas de produtividade para se atingir a produtividade. Então, primeiro, eu gostaria de trazer aqui a questão sobre essa produtividade. Ora, parece algo muito excêntrico isso que eu vou dizer agora, mas é verdade, eu acompanho alguns gestores, algumas gestoras, e alguns times não têm uma métrica, algum programa, algum sistema de produtividade para analisar o crescimento ou o decréscimo da produtividade. Isso não quer dizer, obviamente, que o time não está produzindo bem. Isso não quer dizer necessariamente que o time não produz. Isso a gente precisa deixar bem claro. Alguns times produzem sem utilizar técnicas de produtividade e sem técnicas de liderança. Há um nível de produção, mas estou falando aqui em um nível elevado de produtividade, um nível sustentável de produtividade, um nível onde haja uma medição e um aperfeiçoamento dessa produtividade. E para que a gente consiga isso sem que o time adoeça, obviamente, porque se você, por exemplo, diz, olha galera, a nossa meta hoje aqui é aumentar em 20% a nossa produtividade, aí você aumenta 20%, e depois você diz, vamos aumentar mais 20%, aumenta mais 20%. E assim sucessivamente vai chegar um momento que, obviamente, vai estacionar num platô porque as pessoas não vão ter condições de, com as ferramentas que elas possuem até então, com os recursos que se tem até então, produzir mais. E aí, nesse momento, o time vai precisar de técnicas de produtividade. O que são essas técnicas de produtividade? São recursos que vão fazer com que a gente produza mais em menos tempo. Produza mais em menos tempo e às vezes produza mais com o mesmo nível de energia que você tinha quando você produzia antes, ou às vezes, dependendo da área, você investe até menos energia e produz mais. Olha que coisa interessante. Mas o interessante é que isso parece uma chave para abrir uma porta maravilhosa. Mas essa chave, ela só abre a porta se existir uma porta. Concordam? Ou então essa chave, ela só abre uma porta se existir alguém que use essa chave. Aqui nessa analogia eu estou falando de uma chave física mesmo. Eu não estou falando das chaves digitais que tem hoje, nem os tokens, nem os NFTs, enfim, algo que o valha. Mas precisa de outras coisas além disso. E eu queria deixar bem claro aqui essa diferença, porque a produtividade, a técnica de produtividade, quando a gente fala em um time que realmente almeja aumentar a produtividade e haver uma medição daquela produtividade, e o time, é interessante que o gestor passe para o time que, com essas metas de produtividade e com o monitoramento da produtividade, vai haver como também medir o desgaste do time. Por que que isso é importante? Eu vi em algum lugar alguém, não vou aqui falar, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar alguém dizendo que
Hoje em dia tinha-se muito mimimi com relação ao time, a como o time estava trabalhando, como o time estava de saúde. Então, olha que coisa interessante. Essa visão que é o oposto do que eu estou trazendo aqui agora, pelo simples fato, pelo simples motivo. Esse mimimi, como esse artigo, esse vídeo trazia da pessoa falando, esse mimimi não é porque você, mimimi entre aspas, não é porque você é boazinha ou bonzinho, não. Esse mimimi é porque não precisa nem ter uma inteligência elevada para perceber que se o seu time adoecer, vai ter gente entrando de licença médica, vai ter presenteísmo, que é a pessoa estar presente, mas não estar produzindo. Por quê? Porque está doente, mas não quer dizer que está doente e não tira licença médica. Então, quem não estuda os detalhes a fundo, leva e chega para as pessoas e fala algo nesse nível, leva a muitos gestores, inclusive a muitos empreendedores, a cometerem um equívoco que vai custar caro. Vai custar caro. Por quê? Porque o presenteísmo é uma das formas que gera mais prejuízo às empresas e aos times. Por quê? Porque a pessoa está presente, ela não está produzindo porque está doente, mas ela não fala que está doente, ela não fala que está desgastada. O gestor não tem noção de que ela está desgastada e não faz ideia de que momento aquela pessoa vai sair para a licença médica ou se aquela pessoa vai se recuperar, porque às vezes acontece de ser um excelente profissional, um excelente colaborador, mas que a partir de determinado momento já se desgastou tanto, se estressou tanto que o organismo dele, fisiologicamente falando, ele não está em condições de produzir bem, mas está lá presente porque não quer tirar a licença médica, porque tem vergonha, tem medo de ser desligado, de ser demitido, e está lá de corpo presente, mas não está permitindo. E isso gera um prejuízo grande para a empresa, porque a empresa não sabe disso, não percebe. O presenteísmo, ele é difícil de ser percebido. Ele é difícil de ser percebido se não houver comunicação, se não houver a questão do que eu sempre falo do time se perceber, você não vai detectar que alguém está ali nessa situação do presenteísmo. Está de corpo presente, às vezes fica até mais tarde, mas produz, às vezes, 1/3, às vezes produz 30% do que 30% de outro colaborador que produz em um padrão normal. Então veja a responsabilidade que é de alguém chegar e dizer que o adoecimento do time é um detalhe tolo que as pessoas estão fantasiando demais. Então, obviamente, alguém que fala isso não tem a visão sistêmica da coisa no médio e longo prazo. Porque, como eu já falei outras vezes, levar o time a produzir bem, no curto prazo é facílimo. Qualquer um que tenha, pelo menos, uma situação cognitiva saudável, ou seja, que seja medianamente inteligente, vai conseguir levar o time a uma alta produtividade no curto prazo. Mas a questão é, a empresa, as instituições não vivem de curto prazo, elas vivem de médio e longo prazo. Então, tem que se ter essa visão de médio e longo prazo. Então, vamos lá. Com base nessas questões, nessas situações, nesse detalhe, nessa observação, nessa atenção que eu peço que você, gestor, que você, gestora, tenha com relação ao seu time, para que essa produtividade seja sustentável, para que haja engajamento, é interessante que agora a gente passe para umas comparaçõezinhas para vocês perceberem a diferença da técnica de produtividade para as técnicas de liderança. Ora, se você deseja surfar, por exemplo, você precisa de quê? De algumas coisas, obviamente. Precisa ter mar, precisa ter água, obviamente. E você precisa de uma prancha. Você precisa de uma prancha de surf. Então, essa prancha é como se ela fosse a técnica de produtividade. O mar é como se fosse ali
O mar, como nós não temos controle do mar, nós não temos controle da natureza, então o mar é essa variável externa que nós não temos controle sobre ela. E assim são as pessoas, nós não temos controle sobre as pessoas. E eu quero chamar muita atenção que isso parece, para algumas pessoas isso é básico, mas para muitas outras isso não é. Muitas pessoas acreditam que podem controlar as pessoas. E isso realmente e a gente não pode culpar essas pessoas porque elas são crenças que foram construídas ao longo da vida delas, de que as pessoas controlam as outras pessoas. Então, para que isso seja desfeito, elas precisam de conhecimento, precisam confiar na fonte do conhecimento, precisam confrontar esse conhecimento novo para elas e essa crença que já está enraizada e pode se chocar, obviamente, porque ela não aceita, ela não vai aceitar. Algumas pessoas não aceitam. Não, eu não vou aceitar isso. Eu controlo, eu tenho que controlar o meu time, eu tenho que controlar esse colaborador que não está funcionando. Ora, se as pessoas conseguissem controlar as outras, muita coisa estaria resolvida, então, obviamente, muita coisa estaria acabada, obviamente. Porque se a gente conseguisse controlar as pessoas, algumas pessoas iam controlar para que essas pessoas fizessem o bem e algumas outras pessoas iriam controlar para que essas pessoas fizessem o mal. Então, é como se as pessoas fossem um mar, que nós não temos controle sobre ele. Mas a gente pegando ali a técnica de produtividade, que seria a prancha, e você, no caso, sendo protagonista desse surf, subindo na prancha, é como se você fosse a técnica de liderança. Então você vai pegar a técnica de produtividade, que é a prancha, e vai, junto com o seu time, vocês vão surfar, né, nessa onda, nesse mar, surfar, entendendo, respeitando quando é que a onda vem, em que lugar ela quebra. É claro que nessa analogia vai ter momentos que a onda vai lhe derrubar, você vai beber muita água, e realmente nessa jornada a gente, nas tentativas de implementar as boas teorias, as que são eficientes, pelo menos, a gente, porque não tem prática, vai engolir a água ali, em alguns momentos, vai engolir água salgada, e às vezes a gente vai engolir água salgada e não vai mais querer a prancha, vai jogar a prancha, ou então não vai querer mais saber do surf. Então nessa história a gente às vezes se estressa e não quer saber do colaborador perto, porque o colaborador diverge do seu entendimento. Então aí eu já trago para a gente a diferença entre a técnica de produtividade e a técnica de liderança. Exemplo prático. Você consegue recursos, técnicas ali, sistemas, os programinhas, planilha. Eu tenho essa metodologia aqui que vai nos auxiliar a medir tal coisa. A gente com essa planilha, olha, trouxe essa planilha que dá pra gente ver com um gráfico qual é a evolução, onde é que a gente está sendo menos produtivo, enfim. Você traz isso para o time e pode surgir alguém que diga: não, mas eu acredito que nós não precisamos disso. Rômulo, nós não precisamos disso. Luiz Carlos, isso aqui não precisa. Confie na gente, nós sabemos fazer isso. E aí, no caso, o Rômulo, se não tiver as técnicas de liderança, e dentre as técnicas de liderança, obviamente, precisa haver inteligência emocional, aí o Rômulo vai dizer: não, mas eu quero que tenha. Mesmo que você não concorde, eu quero que tenha. Olha aí onde está a diferença entre a técnica de liderança, aliás, a técnica de produtividade sem a técnica de liderança. Aí o Rômulo diz: não, eu quero que você implemente, porque eu acredito que nós precisamos disso. E o colaborador, a colaboradora insiste: não, eu acredito que não precisa disso e eu vou tentar fazer sem isso. Você pode estar até se perguntando: poxa, Rômulo, mas onde é que isso pode existir? Gente, isso, se não aconteceu com você, se você gestor ou gestora, tiver contato, tiver, posso dizer, confiança em conversar com outros gestores, você vai verificar um caso desse. Às vezes acontece que realmente o membro do time se manifesta e diz: não, eu não vou usar porque eu acho que não faz sentido, é desnecessário. E aí o gestor, a gestora que não tem técnica de liderança, já explode ali mesmo e já desengaja aquele colaborador que contestou e não percebe o seguinte:
que, dependendo da abordagem de resistência, dependendo da reação da gestora ou do gestor, não vai ser só aquele colaborador ou aquela colaboradora que divergiu que vai se desengajar. Os outros membros do time, dependendo da sua reação, eles também vão sentir ali um baque, pode haver um prejuízo no engajamento. E a gente sabe que quando há um prejuízo no engajamento, há também na produtividade. E isso precisa ser realmente monitorado, e por isso que eu trago essa diferença entre a produtividade e a liderança. Os dois são necessários, mas como eu já disse no início, tem times que produzem sem técnica de produtividade, ou só com técnica de produtividade, mas sem técnica de liderança. Tem time que produz com técnica de liderança, mas sem técnica de produtividade, e tem time que produz sem ambas. E, obviamente, o time que produz com ambas, obviamente, percebe-se um diferencial. Isso é óbvio, é nítido, onde quer que vocês monitorem. O time que tem ali técnicas de produtividade a técnicas de liderança é um time que se supera, é um time que é paradigma, e é isso que eu quero que vocês consigam. Então vamos trazer outro exemplo aqui. Olha só, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial, né? Todos sabem. Eu já treinei jiu-jitsu durante algum tempo, depois voltei depois de um tempo, parei de novo. Há uns meses atrás eu voltei, infelizmente parei novamente, mas estou pretendendo voltar novamente. Enfim, mas aí isso é relevante para o que eu quero trazer. Mas é relevante para a experiência que eu tenho no jiu-jitsu desde o início, que a gente, quando é faixa branca, por exemplo, se você bota 2 faixas brancas para treinarem, se forem 2 faixas brancas que tenham força, e isso independe de a pessoa ser musculosa, tem gente que não é musculoso, mas tem muita força, e se você botar ali 2 faixas brancas para treinar, se eles forem fortes, eles só faltam se matar. Eles não vão dar soco no outro, porque o jiu-jitsu não tem soco, mas eles tentam de todas as formas possíveis se finalizarem, né? Então é uma força brutal. E eu sei, obviamente, porque obviamente eu fui faixa branca e eu botava uma força enorme, e junto com mais alguns amigos faixas brancas que iniciaram na mesma época, a gente só faltava realmente se matar. Porque ali é como se nós tivéssemos a técnica de produtividade nessa metáfora fosse o kimono e o tatame. Mas faltava a técnica de liderança, que era, no caso, nessa metáfora, nessa analogia, a técnica de liderança seria a técnica do próprio jiu-jitsu, para não botar força, porque é ineficiente, e faltou isso. Então, é como se a produtividade fosse o kimono e o tatame, que são o suficiente para que se produza bem dentro do tatame, vamos dizer assim, para que você lute jiu-jitsu. Nessa metáfora, bastaria o lutador, o kimono e o tatame, mas falta a técnica, para que não precise usar força. Aí se você bota, por exemplo, um faixa branca e um faixa roxa, um faixa marrom, não precisa nem chegar até um preta, esse faixa branca pode ser o mais forte que for, mas o faixa roxa ou marrom, se forem bons, eles vão finalizar ali sem utilizar força, anulando todas essa força, essa brutalidade que o faixa branca inicia colocando. E não é por maldade, é porque como realmente ele não tem técnica e ele quer fazer algo, ele não sabe como, então e como é no chão, tem muito contato, ele acredita que usando a força ele vai conseguir finalizar. Meu amigo Almada, Dr. Franco Almada Azevedo, seja bem-vindo, um dos melhores advogados do Brasil, seja bem-vindo. Ele colocou aqui no jiu-jitsu, seja bem-vindo. Então, a técnica de produtividade, ela obviamente, ela é eficiente, ela é necessária, e quanto mais performance o time tiver, mais necessária vai ser a técnica de produtividade, pelos motivos que eu disse no início. Vai se superando, a performance vai cada vez aumentando, mas vai chegar um momento
Porque se não tiver técnicas de produtividade que serviriam como um atalho para quê? Você chegar mais longe, mas por um caminho mais perto. E esse chegar mais longe seria aumentar bastante a produtividade e o atalho seria não se cansando proporcionalmente para chegar naquele resultado. Então, o que acontece muito é isso, que muitos times não têm a noção da técnica de produtividade, não têm noção da técnica de liderança, acreditam que apenas implementar a técnica de produtividade é o suficiente, mas não é pelo seguinte, porque a técnica de produtividade ela não vai ser executada por computadores, né? Na maioria das vezes ela não vai ser executada pelos computadores, vai precisar de seres humanos para implementarem as técnicas de produtividade. E, assim, na real, se técnica de produtividade fosse o suficiente, não haveria necessidade de gestor. Bastaria alguém, uma vez por mês, chegar lá, dar um treinamento de produtividade e dizer que fizesse, por exemplo, um rodízio, uma escala. Olha, essa semana você, colaborador, você, membro do time, vai monitorar a produtividade, no outro dia você vai monitorar a atividade, na outra semana você... Enfim, não precisaria de líder, não precisaria de gestor. Bastaria um treinamento uma vez por mês, porque com a técnica de produtividade seria o suficiente por cada um. Saberia qual era o recurso que iria utilizar. Vamos supor que essa técnica de produtividade seria materializada pelo uso do Trello, por exemplo, que é um programa que a gente usa. O uso do Trello aliado ao Google Calendário, aliado ao... Estou falando aqui em ferramentas gratuitas. O Trello, o Google Calendário, uma planilha e um Google Drive. Vamos supor que esses 4 elementos fossem utilizados para obter a produtividade, fossem utilizados para materializar essa técnica de produtividade. Então, cada um vai, vamos supor, usar um desses recursos. Mas se a pessoa não está engajada, se a pessoa não está motivada, se o colaborador não está motivado, como é... Olha, se o colaborador ou a colaboradora não está motivado, se não vê sentido no que está fazendo, como é que vai se atingir a produtividade? Porque, obviamente, algum de vocês pode até estar pensando, não, mas a motivação dessas pessoas é o salário no final do mês. Então, essa motivação basta para que a pessoa produza bem, produza com qualidade, o salário dessa pessoa é o suficiente para que ela se motive. Esse diálogo, esse discurso, é um discurso que eu chamo de discurso moral, ele é ineficiente. E tem vários estudos científicos que apontam para isso. Existe até um neuroeconomista chamado Paul Zek, que ele usa uma analogia, uma metáfora que eu achei bastante interessante, que ele chama algemas de ouro. O que é isso? O time, para produzir bem, a empresa aumenta, dá um bônus ali porque produziu bem, e no curto prazo realmente o time produz melhor, mas chega um momento que isso não se sustenta, e é no curto prazo. Só funciona no curto prazo. Ele chama algemas de ouro. Eu achei super interessante e faz todo sentido. Porque só a bonificação, sem motivação, sem as técnicas de engajamento, sem inteligência emocional para que ele faça parte do time, para que ele sinta-se pertencente, para que tenha um sentimento de pertencimento, de afiliação a um grupo, isso não é sustentável. Essa produtividade, essa motivação não vai ter. Então, obviamente, e outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês, se esse discurso funcionasse, não haveria mais falta de motivação, porque todo gestor já teria essa frasezinha decorada. Olhe, como nós sabemos, nós recebemos o nosso salário no final do mês e por isso é importante que nós produzamos, isso é importante que a gente se motive. Se isso funcionasse, não haveria problema de produtividade. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Comenta aí se vocês acham que faz sentido. Então, é importante que haja realmente essa noção de que a técnica de liderança ela é diferente da técnica de produtividade. As duas se complementam, e aí eu deixo a cargo de vocês
considerarem qual dessas duas vocês entendem mais importante, com base no que eu falei aqui, mas eu não vou me contentar e já eu vou dizer qual é a minha opinião com base nessa minha experiência de 20 anos de gestão, mas eu não quero aqui, de forma alguma, desmerecer a outra que eu vou dizer que não é a primeiro lugar, tá? Então, ressaltando novamente, a técnica de produtividade, ela é necessária porque como é que você vai ter gestão dos processos, gestão dos recursos de tempo? Como é que você vai ter gestão de tempo? Como é que você vai poder delegar uma atividade que tem prazo sem que haja algum lugar onde você coloque esse prazo? Que a pessoa veja ali, por exemplo, olha, o Trello tem o Trello é uma ferramenta, eu falo dela porque eu utilizo, eu acho muito simples, muito fácil, bem intuitiva e muito funcional, me ajuda bastante a mim e os membros do meu time. O Trello, ele tem lá um cartãozinho que a gente coloca a data de entrega e quando vai chegando perto da data de entrega, ele já muda a cor. Ele já fica numa cor alaranjada e no dia da entrega ele fica vermelho. Isso é um exemplo de um recurso que é simples, que é barato, para que se utilize para os setores que não são da área de tecnologia, porque obviamente dependendo da área, tem gente que não tem facilidade com tecnologia, que coloca resistência, não, eu não entendo de tecnologia, eu não vou utilizar isso, vou me desgastar mais do que eu me desgasto para as pessoas. André, seja bem-vindo. Olha, a observação do André é sempre valiosa. Na área de software, temos métodos para construir em partes, mas a produtividade sempre é maior quando os integrantes do time entendem o todo, fazem parte de todo o time. Isso é realmente fundamental. Essa daqui é na minha visão, participam do todo. Entendi. Na minha visão, o que o André falou aqui seria como se fosse uma técnica de produtividade. Uma técnica de produtividade super eficiente. Por quê? Porque essa técnica de produtividade, ela embute nela um recurso de liderança. Olha que interessante. O André, da área de tecnologia, é meu primo, é altamente capacitado, não só em tecnologia, mas em gestão. E olha essa observação dele, que traz uma técnica de produtividade que não é técnica de liderança, na minha visão, é uma técnica de produtividade, mas uma técnica de produtividade que já traz embutida nela uma das técnicas de liderança, que é fazer o time perceber o todo. O time, quando percebe o todo, ele se sente fazendo parte de todo o ciclo, como ele falou aqui agora, o time encontra mais engajamento, ele encontra mais significado. Lembra das metas SMART que a gente falou em uma das lives? Precisa ser relevante, precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então a relevância é algo muito importante. Quando o time consegue, ainda que se veja, que se faça por partes, mas quando o time vê o todo, ele entende a relevância do que ele está fazendo. Não é como um personagem que vai interpretar algo que ele só vai saber o que é que vai acontecer daqui a um mês, por exemplo, quando a novela chegar, o filme chegar, ou a série chegar naquele ponto. Então o time já sabe, já percebe o todo e já se engaja mais com o todo, já vê mais sentido, já vê mais relevância nesse todo. E, para complementar, na minha opinião, eu entendo que a técnica de liderança, ela estaria na minha consideração, na minha opinião, na minha experiência, ela estaria em um patamar mais elevado, porque, como eu falei outras vezes, eu defendo que as relações tendem ao conflito. Então, por mais que o time seja organizado, por mais que o time tenha as técnicas de produtividade, e uma dessas que o André falou, fantástica, por mais que essas técnicas de produtividade, algumas tragam alguns recursos de liderança e de engajamento nelas, como eu entendo que as pessoas tendem ao conflito,
Depois, podem questionar à vontade, se vocês entenderem o contrário. E depois também, se quiserem, podem entrar em contato comigo para que a gente converse a respeito disso. Se quiserem que eu traga uma live explicando detalhadamente por que eu entendo isso, baseado nos fundamentos que eu sigo, então eu trago. Então, as pessoas tendem ao conflito. E como as pessoas tendem ao conflito, vai ter algum momento, alguns momentos, que mesmo as pessoas vendo parte do todo, elas podem entrar em conflito. E o grande lance é, com as técnicas de liderança, monitorar não é só, obviamente, apagar o fogo quando o fogo já começou. Porque dependendo do tamanho do fogo, não vai ter extintor de incêndio que consiga apagar esse fogo. Então, não é só apagar o fogo, é monitorar para que não haja incêndio. Então, é uma dos cernes, faz parte do core ali da liderança, do coração da liderança, ter realmente esse monitoramento, ter a inteligência emocional para conseguir mediar esses conflitos, conseguir apagar esse fogo, conseguir também ter inteligência emocional para saber dizer não, para saber dizer sim na hora certa e dizer não na hora certa também. Muita gente tem muita dificuldade em dizer não e muitas vezes essa questão de dizer sim, ela é prejudicial e às vezes ela é prejudicial para o time todo. Mas principalmente se for um gestor que sempre dá sim, ele se prejudica muito porque esse sim dele não é só no trabalho, ele dá sim em todos os lugares. Mas essa é uma questão ampla, eu quero trazer agora só para o nicho realmente de liderança, o nível de produtividade, de engajamento. Se quiserem também, depois é só pedir que posso abrangir esse tema, desse prejuízo do sim, para outras áreas também. E é importante, por exemplo, dentre as técnicas de liderança, a gente perceber qual é o perfil comportamental predominante de determinada pessoa. Não é dizer, o André é do perfil dominante. Tem os perfis, né? O perfil diz que, por exemplo, o André é do perfil dominante, o Almada é do perfil estável, o Luiz Carlos é de outro perfil. Então, não é isso. É saber qual é o perfil dominante do Luiz Carlos, saber qual é o perfil dominante do André, saber qual é o perfil dominante do Almada. Por quê? Porque através dessa percepção desse perfil dominante, eu vou saber como conversar com o André, eu vou saber qual é o tipo de atividade, se for possível, obviamente, na equipe, escolher atividade entre os membros, eu vou poder saber qual é uma atividade que cabe no perfil do André, qual é a atividade que cabe no perfil do Luiz Carlos, qual é a atividade que cabe no perfil do Almada, mas obviamente quando isso é permitido, quando isso é possível dentro da estrutura, dentro da cultura do time. Mas ainda que não seja possível colocar cada atividade de acordo com o perfil, vai nos facilitar a gente saber como se conectar, como monitorar, como cobrar, como dizer não, como dizer sim. Então, por exemplo, uma pessoa influente, ela tem um perfil, a gente vai utilizar um perfil de comunicação diferente de uma pessoa que tem um perfil dominante e diferente também de uma pessoa que tem o perfil estável. E depois eu vou trazer uma live especificamente sobre esses perfis dominantes para trazer um mapa aí de possibilidades mais favoráveis para vocês atingirem aí essa conexão. Então, ressaltando que não é porque eu considere a liderança mais relevante que necessariamente a produtividade vai ser irrelevante. Obviamente não. E não é porque eu considere isso que, obviamente, que necessariamente eu estou certo. Não, para algumas pessoas a técnica de liderança vai realmente predominar sobre a técnica de produtividade vai predominar sobre a técnica de liderança. Eu falo isso com base na experiência que eu tenho, na minha vivência, eu tenho as minhas crenças, todos nós temos as nossas crenças. E a minha crença, com base nessa caminhada de 20 anos de gestão, é que, para mim,
funcionou melhor, e vejo outros gestores também que funcionou, não é que funcionou melhor, mas que predomina para efeito, para resultado prático na vida real, predomina mais a técnica de liderança do que a técnica de produtividade. Mas veja bem, se o time tem técnica de produtividade e também técnica de liderança, nossa, aí é incrível. A produtividade é ótima, o engajamento é ótimo. Vai ter uns momentos que vai dar uma balançada? Vai, porque todos nós somos humanos, vai ter um momento que vai ter ali alguma falha. Mas a tendência é que produtividade seja ótima, engajamento seja ótima, satisfação seja ótima. Satisfação seja ótima. É isso. E as pessoas não sentem muita dificuldade com isso, as pessoas não acreditam porque não tem as duas coisas. Mas se você implementar técnicas de produtividade juntamente com técnicas de liderança, aí daqui a alguns meses você estaria suspirando e estaria aqui dizendo, realmente funciona bem porque eu não testei antes. Mas sem sentimento de culpa, cada coisa no seu momento. Muito se avançou de uns anos para cá também, de algumas décadas para cá. E agora com essa difusão de conhecimentos, a gente tem mais acesso a esse tipo de coisa e a intenção é essa, que se produza bem, que se engaje bem, para que gere aí os impactos, como eu falei no podcast ontem, sobre essa questão que gera... Aliás, não foi no podcast de ontem, foi em um dos áudios do grupo, do canal do Telegram. Gera mais impacto, gera mais engajamento, gera mais satisfação, gera mais renda para a empresa, mais capital para a empresa ou para a instituição que você trabalha, gera mais possibilidade de emprego, melhora a economia, enfim, é um efeito borboleta, um efeito cascata. Então a gente precisa realmente ter essa visão sistêmica e é importante isso para que você, gestor ou gestor, entenda a sua responsabilidade nessa missão que você tem. Entenda essa responsabilidade e faça realmente, se estimule a aprender sobre liderança, estimule a aprender essas técnicas que vão conseguir gerar maior engajamento e produtividade do seu time. E eu te garanto que você, como pessoa, vai conhecer coisas incríveis nessa jornada. Você, como pessoa, falo até fora do trabalho, você vai realmente sair de um degrau e ir para outro degrau. Você vai sair de um lugar e vai para um outro lugar muito bacana, muito interessante. Não é só o seu time que vai crescer, você vai crescer junto. O André perguntou, opa, a Amália chegou aqui, Amália, querida Amália, seja bem-vinda, boa noite. Amália, uma das escritoras infantis mais importantes do Brasil, uma das mais importantes do Brasil, uma escritora incrível, tem dezenas de livros publicados, depois pesquisem aí, Amália Simonetti, e uma pessoa que, mesmo com esse talento, mantém ali uma simplicidade incrível. Mas voltando aqui ao André, o André perguntou, técnicas de liderança ajudam a implementar as técnicas de produtividade? Exatamente, André. O core da questão, o cerne, o ponto fundamental que eu quero trazer é exatamente esse. Que as técnicas de liderança ajudam as pessoas a implementar as técnicas de produtividade. Por quê? Porque a técnica de produtividade está ali toda feita, toda prontinha, vai levar o time, se o time implementar a técnica de produtividade, obviamente vai levar o time a um patamar mais elevado. Concorda? Faz sentido? Só que para essa produtividade, essa técnica de produtividade levar o time a um patamar mais alto, precisa que as pessoas, obviamente, utilizem a técnica de produtividade. Faz sentido? Só que tem gente que não quer utilizar a técnica de produtividade. Ora, eu lembro há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, chegou um momento em que eu quis realmente dar ali uma balançada ali no time, uma balançada no bom sentido, que a gente implementasse ali alguns recursos tecnológicos, e houve uma resistência
de uma ou duas pessoas do time, houve uma resistência e tive realmente que usar bastante ali da inteligência emocional, porque eram dois profissionais, um ou dois profissionais que realmente eram excelentes profissionais, são excelentes profissionais. Eu não faria a menor questão de perder esses profissionais do meu time, porque realmente são profissionais que fazem a diferença. Eu queria esses profissionais do meu time, mas se mantivesse esse conflito entre eu querer que a gente implementasse e eles não implementassem, poderia ser que a gente não desse seguimento a isso. Então, tive que usar da inteligência emocional, muita paciência, o tato, e eles depois aderiram. Então, é como se a gente fosse fazer um bolo confeitado, a gente tem a receita para fazer aquele bolo, mas a mãe da gente fazia um bolo, a mãe ou a avó fazia o mesmo bolo de chocolate que ficava delicioso, funcionava muito bem. Mas chegou alguém, você conheceu alguém que trouxe uma nova receita para que dentro daquela receita que você fizesse, que você já fazia, esse bolo ficar muito melhor, muito mais gostoso. E você já tinha provado esse bolo mais gostoso em outro lugar e você realmente ficou fascinado. Só que essa receita, ela precisava de muitos cuidados, ela precisava você manter o fogo aquecido por 12 minutos. Manter o fogo aquecido por 12 minutos. Um dos ingredientes você botava ali para cozinhar durante 3 minutos, não passava disso. O outro você botava ali para marinar durante tantos segundos. Então, eram coisinhas tão complicadas que você disse, poxa vida, as que você considerou complicadas, mas que não eram complicadas. Eram apenas pequenos detalhes que você, como não tinha implementado ainda, você achava que era difícil. Então, chega uma outra pessoa para você e diz, fulano, faça o seguinte, por que você não experimenta tal? Que tal você fazer só uma vez? Que tal você fazer só uma vez dessa forma e avaliar se realmente se vai dar problema, se vai dar trabalho, aliás. Verifica se vai dar trabalho. Depois que você fizer o processo todo, você vai verificar se deu muito trabalho, se esse muito trabalho que deu, se tiver dado muito trabalho, se compensou pelo sabor que você conseguiu atingir no bolo, ou se você imaginava que fosse dar muito trabalho, mas na verdade não deu trabalho. Deu talvez 10% do que você imaginava e depois com o resultado você comparou e viu que esses 10% não eram nada. Na verdade, esses 10% tinham a sensação térmica, né? A sensação térmica de 1%. Então, olha, isso é como se fosse um líder chegando para você com técnicas de liderança para que você pegue a técnica de produtividade, que no caso era a receita para fazer o bolo perfeito, e você pega essa técnica de produtividade, que é a receita para o bolo perfeito, e bota lá no bolo e o bolo dá certo. Então, essa pergunta do André, como sempre, foi fantástica e retrata realmente, espero que a receita do bolo, aqui a questão do bolo, tenha auxiliado na compreensão de como a técnica de produtividade é importante e como casa bem a técnica de liderança para fazer com que o time utilize a técnica de produtividade. Mas utilize não é só para botar na frente do computador, ligar a tela, ficar olhando e complementando os dados, fazendo as coisas sem motivação, não. Não é isso, é o contrário. Essa técnica de liderança seria para que o time pegasse essa técnica de produtividade, que vai levá-lo a um outro patamar, e utilizasse essa técnica de produtividade com motivação. E aí eu já informo a você que quando você for fazer isso, eu sugiro que você já comece a fazer esses direcionamentos que eu estou trazendo. Eu ainda vou abordar aqui a questão da inteligência emocional, mas eu quero já deixar pelo menos um terreno preparado de técnicas, tanto de liderança como de produtividade, para que quando chegar no momento da inteligência emocional, você já pegue todo esse fundamento, todas essas técnicas e tenha um fundamento sustentável, porque algumas técnicas elas funcionam bem, mas elas têm um efeito, algumas, se você não tiver o fundamento, elas funcionam como
um efeito placebo. Aquele comprimido, lembra daquele comprimido? O efeito placebo é aquele comprimido de maisena que a gente dá para quem dava, pelo menos no passado, dava para quem era hipocondríaco. Quem aqui teve um familiar hipocondríaco? Eu tive familiares hipocondríacos, tinha um avô meu que ele era hipocondríaco e às vezes a gente dava um remédio de maisena e pronto, parava tudo. Então esse é o efeito placebo que eu trago para vocês. Se não houver o fundamento, só a técnica, ela vai funcionar bem, mas é como se fosse o placebo. Vai chegar um momento que, se tiver uma doença mesmo, aquele remédio não vai funcionar. Então, quando a gente, com essas técnicas que eu estou dando todas aqui, elas funcionam, mas depois com os fundamentos mais aprofundados de inteligência emocional, aí você vai conseguir implementar para situações também imprevisíveis, porque aí o fundamento já vai ser mais amplo. Mas é isso que eu trago para vocês. Me permita só ver aqui o Luiz Carlos, a observação dele. As técnicas se complementam, mas se o gestor não conseguir convencer a equipe de que a implementação das técnicas de produtividade trará benefícios para toda a equipe, por melhor que sejam as técnicas, elas não prevalecerão a médio e longo prazo. Exatamente, exatamente. Então, o mundo ideal é que sejam as duas coisas, que tenha a técnica de produtividade e tenha a técnica de liderança. Ah, eu quero aprender as duas coisas. Então, estuda técnica de produtividade e estuda técnica de liderança. De uma forma fácil, vocês vão encontrar aí. Se vocês observarem nas lives que eu trouxe atrás, eu estou trazendo os contextos que são bem fáceis de serem entendidos e praticados. Espero que vocês implementem os fundamentos. Eu trago de uma forma mais leve, mas os fundamentos podem ter certeza que são bem científico, bem validado. Então vão olhando aí as outras lives, vai lá, olha de acordo com o tema. Quando você pegar, totalizar, pegar o contexto todo dessas lives, você vai realmente ter uma fundamentação grande para implementar. Mas eu recomendo que você já implemente de agora o que você já está vendo nas lives que eu estou trazendo até agora. E se você não tiver tempo de assistir a live no Instagram ou só tiver tempo de ouvir o áudio, eu deixo todos os áudios aqui das lives, eu estou deixando lá no canal do Spotify. O link está na minha bio, em um dos favoritos da minha bio, eu deixo lá no Spotify, porque algumas pessoas preferem colocar o fonezinho de ouvido com o celular bloqueado, desligado, né, a tela do celular, e com o fonezinho de ouvido e vai ouvindo o Spotify. Então, o teor das lives aqui também tá lá no Spotify. E além disso, no Instagram, no canal do Instagram, diariamente, nos dias úteis, agora só em dias úteis, eu coloco um áudiozinho de em média 3 minutos sobre alguma sacada, alguma dica de liderança, coisa leve, coisa suave, uma comparação bem prática, para ir ajudando. Então, se você pegar esse contexto, as lives que eu estou trazendo até agora, ou se não puder vir os áudios do Spotify, olha, com certeza já vai fazer uma diferença enorme na sua liderança se você implementar o que eu estou trazendo para você. Então, espero que se você tiver tempo, tiver interesse, quiser realmente colocar o seu time em um patamar mais elevado, você quiser atingir engajamento e produtividade, quiser dar mais propósito à sua função de gestor, inclusive, porque o seu bem-estar, obviamente, vai melhorar. A tendência, a possibilidade também de desenvolver, possibilidade de melhorar, de fazer uma manutenção legal na sua saúde mental, pelo menos na parte do trabalho também, vai ajudar bastante. Eu tenho que sempre que eu posso trazer essa questão à tona, porque tem muitos gestores com a saúde mental comprometida e um dos motivos, uma das variáveis é realmente o trabalho, é a questão do conflito com os times. Alguns gestores alimentam, infelizmente, a crença de que há sempre um conflito, há sempre um confronto, há sempre uma batalha entre o gestor e a equipe. E, gente, isso não existe. Isso não existe. Se você, gestor, acredita que existe um conflito, uma batalha entre a sua equipe e você é que está levantando essa bandeira da guerra. Pode ter certeza. Porque isso não existe. Isso é uma crença equivocada
que a gente traz aí reminiscências, enfim, das coisas mais tradicionais, mais antigas, mas não existe esse conflito. Se veja como fazendo parte do time, fazendo parte da sua equipe. Não alimente essa questão de conflito, de confronto entre gestor e equipe, porque isso aí vai te adoecer. Isso não só vai trazer prejuízo para a produtividade, prejuízo para o engajamento da sua equipe, mas também vai te adoecer emocionalmente e mentalmente, tá? Psicologicamente e emocionalmente. Vai te atingir e pode atingir também o contexto todo aí e espero que isso não aconteça. Então, minha sugestão é de que vocês vejam lá, confira lá os vídeos ou os áudios que já tem aí, recursos bem legais para que vocês implementem e já vejam resultado. Assim que eu puder, eu faço uma live mais técnica, mais teórica de aula, mas eu queria realmente trazer essa coisa mais leve, com exemplos, para que não ficasse cansativo de vocês aprenderem. Então eu espero que esteja conseguindo, através desses exemplos e analogias, trazer o contexto do que eu quero passar para vocês. E em breve, sei lá, algum dia aí, a gente traz uma coisa mais de aula mesmo, com quadro, como eu trouxe antes. Mas eu vou fazer isso o mínimo possível, porque eu quero que vocês implementem já, desde já, o que vocês estão vendo. Vê aqui nas lives, vê no canal do Spotify, tá lá se quiser só o áudio. E soma também com as dicas lá do Instagram, que eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo você já vai ter modificado completamente o seu nível de liderança. Então, meus amigos, agradecido demasiadamente pela presença de vocês, pela maravilhosa presença de vocês, que sempre me ensina também, os comentários de vocês me ensinam, me aperfeiçoam também, e eu agradeço muitíssimo com isso. Como eu já falei, o maior aprendizado, eu defendo que o maior aprendizado é realmente com as pessoas, não querendo desconsiderar a teoria, obviamente, mas a gente valida com as pessoas. Vou repetir, vocês vão me ver repetindo isso muitas vezes em muitas lives, quem me der a honra de estar aqui assistindo. Então, a todos uma excelente noite e até quinta-feira, depois de amanhã, às 19 horas. Um grande abraço, muita saúde e motivação e propósito para todos. Até breve.